Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, no Evangelho de hoje, 12 de junho, Jesus vem nos falar num grande sermão da montanha. E Jesus traz algumas atitudes práticas daquele que se decidiu pelo Senhor. Se realmente nos decidimos por Cristo e queremos viver segundo as suas leis, segundo os seus preceitos, seus ensinamentos, segundo a sua vontade, nós precisamos colocar em prática algumas questões, algumas normas de vida que foram pontuadas por Jesus aqui no Sermão da Montanha. Vejamos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Então os mestres da lei, eles se gabavam de seguir ao Senhor, de seguir os mandamentos de Deus e, inclusive, faziam questão de seguir mandamentos como matar pessoas por terem quebrado os mandamentos de Deus. Por exemplo, uma mulher adúltera. Eles queriam matar. E quantas eles não mataram? Então, Jesus vai dizer, a nossa justiça tem que superar a justiça dos fariseus. Olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério e deve ser apedrejada até a morte, segundo Moisés nos ensinou, segundo Moisés ordenou. Jesus vai dizer o quê? Quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus perdoa aquela mulher e ainda ensina aos fariseus que a lei moral que eles estavam não somente ensinando, mas aplicando, era injusta. Era injusta. Condenar as pessoas à morte, porque as pessoas pecaram quando eles também pecam. Eles não conseguiam cumprir os 10 mandamentos. Se conseguisse cumprir os 10, não conseguiria cumprir as 613 leis secundárias. Então, logo, Jesus vai dizer o quê? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E aí Jesus continua. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos. Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. E aí Jesus continua. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolarizar com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Então, veja que Jesus mostra que não é condenável apenas o homicídio, mas também o ódio contra os irmãos. São João aprendeu isso de Jesus de uma maneira tal que ele vai colocar na sua primeira carta a seguinte frase: todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. E aí Jesus continua. Portanto, quando tu estiveres levando tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Aqui, Jesus dá outro tapa sem tamanho na face dos fariseus. Porque mesmo que eles tivessem alguma rixa, alguma briga, alguma discussão, ou quem sabe tivesse até cometido algum pecado contra alguém, contra o próximo, eles iriam normalmente oferecer seus sacrifícios ou pelo menos ouvir, e ensinar nas sinagogas. E Jesus vai dizer não. Quem tiver nessa condição de inimigo, de inimizade, tem que se reconciliar para poder estar diante de Deus completamente limpo, de corpo e de alma. É isso que nós devemos também aprendermos hoje. O que adianta eu dizer que eu amo a Deus se eu não amo meu irmão? São João, na sua primeira carta, também vai dizer isso. Que adianta dizer que amo a Deus a quem não vejo, se eu não amo o meu irmão a quem eu vejo? Ele diz, é mentira. E o amor de Deus não está dentro de vós. E aqui Jesus deixa isso muito claro. A necessidade da reconciliação. Aqui, meus irmãos, teologicamente falando, esse adversário não é somente a pessoa visível, esse adversário é Deus. O apóstolo São Paulo vai dizer que quando éramos inimigos de Deus, Deus enviou o seu Filho para nos reconciliarmos com Ele. Para sermos reconciliados com Deus, ou melhor, com Cristo em Deus.
esse adversário que o Senhor diz que nós devemos, de todas as formas, buscarmos a reconciliação com ele, temos que fazê-lo o quanto antes. Por quê? Porque senão, do contrário, veja o que ele diz aqui, versículo 25. Primeiro ele diz, procura reconciliar-te com teu adversário. Esse adversário é Deus. Enquanto caminha contigo, ou seja, enquanto estamos caminhando neste mundo, caminha contigo para o tribunal, ou seja, estamos caminhando para o juízo final, ou para o juízo particular. Aí ele diz, senão o teu adversário, que é Deus, te entregará ao juiz, né, que é Jesus Cristo, ele é o justo juiz que virá. O juiz te entregará ao oficial de justiça, ou seja, aos anjos, né, que fazem esse papel, e tu serás jogado na prisão, ou seja, no purgatório. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Aí alguém diz, não, essa prisão não é o purgatório. Se fosse o inferno, você sairia? Você teria como pagar o último centavo? Não. Mas aqui está dizendo, de lá não sairás. Não sairás enquanto não pagares o último centavo. Então aqui fica nítido, né, o purgatório, de maneira subliminar, podemos assim dizer, né, pelas entrelinhas, não a palavra purgatório, mas aquilo que é o purgatório, a necessidade da reconciliação e também da reparação do que foi feito. E se essa reconciliação não acontece até o dia de nossa morte, ou até a volta de Cristo, nós teremos que pagar de alguma forma. Aí você diz, não, Denis, isso não existe, na Bíblia não tem esse negócio de pagar nada. Zaqueu, depois de ouvir a pregação de Jesus, Zaqueu, iluminado pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Zaqueu percebe a gravidade do seu pecado e diz, Senhor, eu vou devolver 7 vezes mais se eu tiver defraudado alguém. Ou é 4 vezes mais, parece que é 4 vezes mais, né? Se eu defraudei alguém. Aí já está a reparação, o ato de reparação, que é exatamente aquilo que na penitência o sacerdote pede, né? O sacerdote vai dizer, vai dar a penitência e às vezes, dependendo do pecado, o sacerdote diz que nós devemos fazer uma reparação, né? E são inúmeras questões que podem ser aplicadas à reparação. Para quê? Para também se pagar a pena temporal. A pena eterna, que é a condenação ao inferno, foi paga pelo perdão do pecado confessado. As penas temporais, elas só podem ser pagas com reparações pessoais. E se isso não é feito aqui, terá que ser feito pós-morte. Isso é o purgatório. Então, peçamos a Deus a graça de buscarmos vivermos bem e reconciliados com Deus e com os irmãos antes que o juízo particular chegue, antes que chegue a nossa morte. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.